Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar um pouco de texto. Às vezes nas aulas de gramática a gente fica tanto vendo regra atrás de regra e a gente acaba esquecendo de falar um pouco dos textos. Então a construção de um texto, como que a gente vai pensar? Eu tenho que produzir um texto. Qual vai ser o meu público receptor? Quem serão as pessoas que lerão esse texto? E também, gente, pensar como que eles vão receber isso. Tem que adequar minha linguagem, dentre outras coisas, então, que a gente vai explorar um pouquinho agora. Já que nós estamos falando de textos, a gente não consegue fazer isso sem, antes de tudo, ler o texto. Então, nós vamos ler o texto Que a Liberdade Ressoe. Vamos analisar então. Há 100 anos, um grande americano, sob cuja sombra simbólica nos encontramos, assinava a Proclamação da Emancipação. Esse decreto fundamental foi como um raio de luz de esperança para milhões de escravos negros que tinham sido marcados a ferro nas chamas de uma vergonhosa injustiça. Veio com uma aurora feliz para terminar a longa noite do cativeiro, mas 100 anos mais tarde, devemos enfrentar a realidade trágica do que o negro ainda não é livre. 100 anos mais tarde, a vida do negro é ainda, lamentavelmente, dilacerada pelas algemas da segregação e pelas correntes da discriminação. 100 anos mais tarde, o negro continua a viver numa ilha isolada da pobreza, no meio de um vasto oceano de prosperidade material. 100 anos mais tarde, o negro ainda definha nas margens da sociedade americana, estando exilado em sua própria terra. Por isso, encontramo-nos aqui hoje para dramaticamente mostrarmos esta extraordinária condição. Quando os arquitetos da nossa República escreveram as magníficas palavras da Constituição e da Declaração de Independência, estavam a assinar uma promissória de que cada cidadão americano se tornaria herdeiro. Este documento era uma promessa de que todos os homens deveriam garantidos os direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à procura da felicidade. Em vez de honrar este compromisso sagrado, a América deu ao negro um cheque sob cobertura, um cheque que foi devolvido com a seguinte inscrição: saldo insuficiente. Porém, nós recusamos-nos a aceitar a ideia de que o Banco da Justiça esteja falido. Por isso, viemos aqui cobrar este cheque, um cheque que nos dará quando a recebermos a riqueza da liberdade e da segurança da justiça. Também viemos a este lugar sagrado para lembrar a América da clara urgência do agora. Não é o momento de se dedicar à luxúria do adiamento, nem para se tomar a pílula tranquilizante do gradualismo. Agora é tempo de tornar reais as promessas da democracia. Agora é o tempo de sairmos do vale escuro e desolado da segregação para o iluminado caminho da justiça racial. Agora é o tempo de abrir as portas da oportunidade para todos os filhos de Deus. Agora é tempo para retirar o nosso país das areias movediças da injustiça racial para a rocha sólida da fraternidade. Temos de conduzir a nossa luta sempre no nível elevado da dignidade e disciplina. Não devemos deixar o que nosso protesto, realizado de uma forma criativa, degenere na violência física. Teremos de nos erguer uma e outra vez às alturas majestosas para enfrentar a força física com a força da consciência. Sei muito bem que alguns de vocês chegaram aqui após muitas dificuldades e tribulações. Alguns de vocês saíram recentemente de pequenas celas de prisão. Alguns de vocês vieram de áreas onde a vossa procura da liberdade vos deixou marcas proclamadas pelas tempestades da perseguição e sofrimentos provocados pelos ventos da brutalidade policial. Vocês são veteranos do sofrimento criativo. Continuarem a trabalhar com a fé de que um sofrimento injusto é redentor.
voltem para o Mississippi, voltem para o Alabama, voltem para a Carolina do Sul, voltem para a Geórgia, voltem para a Louisiana, voltem para os bairros de lata e para os guetos de nossas modernas cidades, sabendo que, de alguma forma, esta situação pode e será alterada. Não nos embrenhemos no vale do desespero. Digo-lhes hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento, ainda tenho um sonho. E é um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Tenho o sonho de que um dia esta nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Consideramos essas verdades como evidentes para si mesmas, que todos os homens são criados iguais. Tenho um sonho que um dia nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos de antigos escravos e os filhos de antigos proprietários de escravos poderão sentar-se à mesa da fraternidade. Tenho um sonho de que um dia o estado do Mississippi, um estado deserto, sufocado pelo calor da injustiça e da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça. Tenho um sonho de que meus 4 pequenos filhos viverão um dia numa nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pela qualidade de seu caráter. Tenho um sonho hoje. Gente, sei que foi um texto bastante extenso, mas é interessante a gente perceber que a todo momento, quem produziu esse texto, que nós sabemos que foi o Martin Luther King, ele está se direcionando a quem vai receber esse texto. Então, durante um pronunciamento dele. Então, a gente percebe algumas marcas textuais onde ele se coloca nessa situação. Também, gente, é importante nós destacarmos, a autoria, que é do Martin Luther King. Também, gente, quem são os destinatários? Aí eu preciso ter um conhecimento um pouquinho maior, que são as pessoas presentes ao discurso em Washington. Então, eu preciso saber também quem foram as pessoas que primeiramente receberam, então, esse texto. Lembrando, gente, que receberam o texto, eu não estou falando, peguei, imprimi e enviei, mas sim as primeiras pessoas que tiveram acesso a ele, lendo ou o discurso mesmo do autor. E nesse discurso, gente, nós percebemos que ele opõe-se, às práticas racistas e demonstra também, gente, a sua luta pela defesa dos direitos civis dos negros. Então a gente percebe ali que a todo momento no texto ele está retomando essa ideia. A todo momento ele relembra, gente, eu estou falando sobre essas práticas racistas que eu sou contra. Tanto que a palavra, segregação, está relacionada a isso. Então a todo momento ele retoma essa ideia. E também, gente, em vários momentos do texto, a gente percebe que o autor ele emprega a primeira pessoa do plural. Nós. Então, é uma estratégia argumentativa que existe para você se inserir no texto. Por exemplo, se eu estivesse produzindo um texto falando sobre os brasileiros, eu poderia colocar eu como brasileira, nós brasileiros. Por exemplo, nós estamos numa situação assim, assim, assado. Eu poderia fazer isso. Eu posso, quando eu estou produzindo um texto, me incluir nesse grupo. Até, gente, se ali a gente sabe, ele está lutando pela causa negra, então ele como negro se inclui no discurso. Um exemplo disso é que a gente tem no seguinte trecho do texto. Mas, 100 anos mais tarde, devemos enfrentar a realidade trágica de que o negro ainda não é livre. Então a gente percebe ali que o verbo devemos está conjugado na primeira pessoa do plural. Por que ele está conjugado na primeira pessoa do plural? Porque há essa inserção, então, dele dentro desse discurso. Então, a gente percebe, gente, que essa é uma estratégia que o Martin Luther King utiliza, então, ali no seu texto. Uma estratégia argumentativa de se inserir. Justamente porque, quando eu me insiro no texto, eu demonstro, essa realidade acontece comigo. Eu sei do que eu estou falando. Eu tenho propriedade para falar disso. Então, isso é importantíssimo quando eu estou produzindo um texto e eu me insiro nele.
Eu preciso saber que eu preciso fazer parte daquela realidade, então. Ou seja, gente, sempre que vocês pegarem um texto para ler, vocês precisam ver quem é o autor, qual é a realidade que ele fala, qual é o seu papel social e também qual é o seu destinatário. Essas três coisas, elas são essenciais, então, quando eu estou lendo um texto, justamente porque a minha interpretação é influenciada por isso. Bom, gente, nós ainda vamos continuar a falar de textos. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula!